Senhor presidente, deputados, deputadas, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho desta casa. Quero, embora tentado a continuar o debate que fazíamos agora há pouco, mas eu quero ser disciplinado e fazer menção a algo que estamos aqui querendo denunciar de forma veemente. Professores e professoras de várias disciplinas aprovados em concursos públicos em 2011, em 2013 e em 2014 para a Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro foram convocados para fazer o exame admissional, foram instados a abrir conta corrente, mas as suas nomeações e consequentes posses não aconteceram. 923 professores e professoras originalmente. Depois de muita peleja, inclusive audiências na Comissão de Educação, no Ministério Público, na Defensoria, o Ministério Público Estadual interpôs ação judicial para garantir o direito à posse desses professores e professoras. A ação do Ministério Público foi vitoriosa em segunda instância, inclusive. Em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Estado, em decisão colegiada, deu ganho de causa ao Ministério Público, garantindo a posse de professoras e professores. Cerca de 306 ou 307, mais de 300, foram inclusive empossados desde então, mas o Estado recorreu, judicializou ainda mais o tema e está no Supremo Tribunal Federal, onde a ministra Carmen Lúcia, presidente daquele colegiado, mediante decisão monocrática liminar, concedeu liminar ao Estado e suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Estado. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, inconformado, agravou a decisão liminar e monocrática da presidenta do Supremo Tribunal Federal, e ela então recebeu o agravo e pediu à Procuradoria-Geral do Estado para se pronunciar. Já faz 60 dias que a ministra Carmen Lúcia pediu à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que o MPF se pronuncie sobre o tema, antes de sua decisão sobre o agravo. Eu estou aqui observando o tempo, eu não vou passar. Fique tranquilo, Vossa Excelência tem razão em se preocupar. Entretanto, nesse intervalo de tempo, e nesta semana, em 15 de maio, portanto, na terça-feira anteontem, o Estado publicou um decreto, o governador publicou um decreto para a contratação temporária de 8 professores para a educação indígena, e quanto a isso não há questionamento, porque ainda não há concurso público, ainda não houve concurso público para provimento de cargo efetivo de professores da rede estadual para a educação indígena, mas no decreto também se prevê a contratação de outros 400 professores e professoras para a educação básica na rede estadual de educação. Aí não pode, porque mesmo com a lei de responsabilidade fiscal, mesmo com a lei estadual que autorizou o Estado a aderir ao plano de recuperação fiscal, essas leis prevêem que se houver concursados aprovados com concursos públicos em vigência, nesses casos a excepcionalidade se aplica e eles podem ser nomeados e efetivados. Portanto, o Estado não tem sustentação legal, mesmo neste momento de recuperação fiscal, que a própria lei estadual que disciplina a recuperação fiscal no Rio de Janeiro permite que o Estado contrate exatamente nesta situação. Ora, 400 professores não é simplesmente para preencher carências pontuais e emergenciais. É uma demanda estrutural da rede estadual de educação.
São 400 de professores, quando há ainda outras 600 aguardando a nomeação, porque mudaram suas vidas, pediram demissões de seus empregos, que estavam na iminência de serem empossados, e nada aconteceu. Então, aqui nós vamos construir alguns encaminhamentos pela Comissão de Educação. Conversei com o deputado Conte Pittencourt, doutor Julianelli, tio Carlos, Vossa Excelência que preside, aliás, Flávio Serafini, Eleomar Coelho. A Assembleia Legislativa, já falei com o presidente André Siciliano, pedirá uma audiência para a Comissão de Educação, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. É muito importante que nós estejamos com ela, conversemos sobre o processo, antes de sua manifestação, devolvendo ao STF. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós vamos entrar com uma ação judicial para suspender os efeitos deste decreto de 15 de maio, para impedir que a partir dele, o Estado publique um edital para o processo seletivo de professores temporários, excetuada a situação dos professores para a educação indígena, que isso daria tranquilidade, um pouco de tranquilidade aos professores concursados, suspendendo os efeitos desse decreto, para que a gente aguarde a decisão em Brasília. Como disse, ainda é liminar, ainda é monocrática, ainda é necessário que uma turma do STF se pronuncie, e antes até é necessário que o agravo apresentado, interposto pelo Ministério Público Estadual, seja decidido, e a ministra Carmen Lúcia vai decidir sobre o agravo apenas depois que a Procuradora-Geral da República se pronunciar. Então, segunda medida é uma ação judicial para suspender os efeitos do decreto até que a decisão seja tomada terminativamente em Brasília. Terceira medida, voltar a fazer urgentemente uma audiência pública na Comissão de Educação, que este decreto de 15 de maio é um fato novo, relevantíssimo e gravíssimo, que coloca todos os medos e receios possíveis sobre a cabeça desses professores concursados, que já tinham sido vitoriosos no Tribunal de Justiça do Estado. E por último, quarto encaminhamento, ver se temos condições de construir um decreto legislativo para barrar esse decreto do governador, tentando fazê-lo de modo a ressalvar a situação dos professores da educação indígena. Não sei se isso será possível. Há uma discussão se o decreto legislativo, deputado Anderson, tem que revogar todo o decreto executivo na íntegra, ou se há uma margem para que a gente possa fazer um decreto legislativo ressalvando um aspecto que a gente quer que continue. De qualquer maneira, o que a gente quer aqui é denunciar que efetivamente não há vontade política do governo do Estado de nomear esses professores. Tanto é assim que esses 306 ou 7 que foram nomeados nesse conjunto 923, só o foram por decisão judicial e não por decisão política e administrativa do governo do Estado, que agora vem com um decreto querer nomear 400 professores por tempo determinado. Nós não concordamos e vamos até o fim na luta em defesa dos concursados, que foram não só aprovados em concurso, concluo aqui, deputado Gil Carlos, com 8 minutos, não só aprovados em concurso público, mas foram também chamados pelo Estado a fazer todo o processo admissional, se demitiram de seus empregos, abriram conta corrente e nunca mais receberam uma informação desse governo irresponsável. Estamos solidários aos professores, vamos garantir que eles conquistem a vaga, sejam nomeados para a vaga que eles conquistaram com muita luta, muito esforço e muita competência. Muito obrigado.